Olá, alunos e alunas, desejo que estejam bem. Eu sou Raimundo Holanda, sou psicólogo da SEDUC e eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouco, né, de tudo que a gente viveu está vivendo ainda, né, desde março desse ano. E também para a gente falar sobre as expectativas do início do segundo semestre em todas as escolas. Mas antes eu gostaria de parabenizar a todos, né, e reconhecer o quanto vocês foram esforçados para poder dar conta das atividades acadêmicas e de tudo que envolve, né, o processo de ensino e aprendizagem no meio, não é, que aconteceu dentro de um contexto de tantas adversidades e tantas dificuldades. E principalmente, né, reconhecer também o esforço, né, e a dedicação de professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretores, que tiveram que se reinventar, né, para que os prejuízos fossem mínimos, né, tá bem? Olha só, então bora para frente, vamos lá, né? A gente está com início de semestre aí e a gente tem que renovar essas energias, né? A gente ainda está um pouco machucado, a gente ainda está um pouco medroso, né? Cauteloso, a palavra certa é cautela, não é? Mas com certeza esse vai ser um período, né? Esse segundo semestre, ele tende a ser menos tumultuado. Por quê? Porque você já aprendeu, né? Você já ficou sabido, né? Você já ficou sabido, você já sabe utilizar, você já sabe se beneficiar do ensino remoto, na verdade. Então você já descobriu o caminho, assim como os professores também, né? O que a gente tem que fazer agora é aperfeiçoar esse caminho. Então, por isso que as angústias do primeiro semestre, elas estão minimizadas. Elas não desapareceram, mas elas estão minimizadas, né? Minimizadas. E uma outra coisa legal para a gente falar é que se no primeiro semestre, né, a gente ficou evidente que a gente precisava, não é, para dar conta de um ensino remoto, né, à distância, a gente precisava ter tecnologia, a gente precisava ter recursos. E aí é bom que você saiba que a Secretaria de Educação, não é, em articulação com a gestão da escola, ela está providenciando isso, não é, para esse segundo semestre, ou seja, a gente já vai ter mais um pouquinho de tranquilidade. Por quê? Você pode estudar numa escola que tenha 900 alunos. Se 5 não tem internet, que é necessário para o ensino remoto, né? Se 5 não tem equipamentos para poder tornar viável esse processo, a escola deixa de cumprir o seu objetivo principal, que é ser inclusivo. E inclusivo para todos. Então a gente já começa mais tranquilo, tá bom? E eu acredito que os gestores vão estar passando essas novidades para vocês. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas o pior já passou. Mas a gente não pode baixar a guarda em relação ao coronavírus, tá bom? Veja, conversando com os colegas de vocês, né, conversando com familiares, conversando com professores também, no começo da pandemia, a gente escutou muitas vozes de sofrimento mesmo, né? E é esperado que numa crise grande como essa, na qual você está sendo ameaçado, né? Ok? E a sua vida está sendo ameaçada, é esperado que sentimentos como medo, certo? Preocupação e ansiedade, eles façam parte do seu dia. Não é verdade? Por quê? Porque, veja, o medo, ele tem um objetivo protetivo para a gente. Quando você sente medo, não é? O teu corpo reage, entende que existe uma ameaça externa
e que você precisa se proteger, tá bom? A questão é que algumas pessoas lidaram com esse medo, né? E aí foram se adaptando para que os prejuízos psicológicos fossem mínimos. Mas outras pessoas realmente não conseguiram, né? Ou conseguiram mais ou menos. Por que essa diferença, né? Se a situação é a mesma, se a crise é a mesma? É porque nós somos diferentes, não é verdade? Nós temos condições de vulnerabilidade diferentes. Quanto mais vulnerável eu sou, mais eu posso ser atingido por perturbações de ordem psicossocial. Na verdade, emoções, relações vão ser alteradas, tá bem? De forma geral, a grande maioria conseguiu se adaptar, né? Não que não tivesse envolvimento, ansiedade envolvidos, mas conseguiram, tá bom? E uma outra parte já precisou de mais tempo, né? Já precisou de suporte para poder enfrentar esse momento de crise, ok? Veja só, vamos supor, né? Vamos supor, porque nós estamos numa era de incertezas, né? Nós não temos todas as respostas, que a gente precisasse voltar, não é? Que as condições fossem favoráveis e que a gente precisasse voltar em setembro. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram? Será que a escola que você deixou no dia 18, quando você voltar, não é, vai ser a mesma? E aí, essa possibilidade de volta seria no modelo híbrido, né? Que você está uma parte na escola e a outra parte você continua estudando remotamente, tá bom? Será que as escolas seriam a mesma? Olha só, nós estamos vivendo, existe um período antes da pandemia e um período pós-pandemia, tá bom? Então, por exemplo, muita coisa que existia antes da pandemia, ela vai cair em desuso, certo? Por quê? Por questões de segurança, não é? Nós vamos precisar abandonar alguns comportamentos, abandonar alguns hábitos, não é? E adquirir outros hábitos, tá certo? É o que as pessoas hoje estão chamando de novo normal, né? O novo normal, ou seja, depois da pandemia, pós-pandemia, a gente vai precisar se reinventar, se adaptar a outras condições para que a gente garanta a nossa vida e a vida do outro, tá bom? Então veja só, nessa perspectiva de um novo normal, né, a escola também ela vai mudar. Imagine, né, por exemplo, para a gente voltar presencialmente no modelo híbrido, não é? Você pense que essa escola ela vai precisar ser adaptada, né? Um novo redesenho do espaço físico vai ter que ser feito, principalmente aquele que diz respeito à ocupação das salas de aula, certo? Ou seja, respeitar o distanciamento social, ou seja, eu vou ter menos alunos por sala de aula, né? Ok? Uma turma pode ser dividida, por exemplo, não é verdade? Eu vou ter que a extinção de alguns espaços, né, sociais na escola, eles podem até ser extintos. Aquele local que você se reunia, né, com seus amigos para poder conversar, para poder trocar ideias, né, para poder não é falar mal dos outros, né, ou falar bem dos outros também, né, que fazem parte, que faz parte, pode ser que ele não exista mais, não é? Porque a ideia é ainda a gente não poder aglomerar. Na verdade, né, também vai fazer parte da nova realidade das escolas, por exemplo, a adoção de protocolos de segurança. O que é isso, né? Assim, nós vamos ter uma série de medidas que precisam ser cumpridas para que você volte. E entre elas, né, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, que vai ter que estar disponível na escola, não é verdade? Ainda as rotinas de lavar cuidadosamente as mãos, de manter o distanciamento social, como eu falei para você, né? E uma das questões que podem, né, e que com certeza vai nos afetar, é porque a gente vai começar a pensar
em novas formas de interação, certo? Novas formas de interação. Por quê? Porque eu vou ter que descobrir novas formas, né, de me relacionar com as pessoas que eu gosto. Já que o abraço, né, o toque, né, o beijo, eles são impensáveis nesse momento, tá bom? E isso é muito estranho pra gente, né? Porque na nossa cultura, na cultura nordestina, especificamente na cultura cearense, nós somos muito de andar junto, né? De andar em turma, principalmente na idade de vocês, né? De andar encangado, né? Como as pessoas mais velhas falam, tá bom? Então isso vai ter que mudar e com certeza isso vai ter um impacto e vocês já estão sentindo esse impacto, né? Desde o início da pandemia por conta do distanciamento social. Tá bem? Olha só. Tá. Depois da pandemia, eu comecei a ter mudanças de humor, não é? Às vezes eu estava muito triste, outras horas, ou eu estava muito alegre, como se fosse um tipo de euforia. Na verdade, eu ficava oscilando entre tristeza e alegria intensa, né? Bem-estar e mal-estar, por exemplo, tá? E eu comecei a comer mais, por exemplo, ou eu deixei, né, de comer, tá bom? Eu comecei a dormir muito, ou ao contrário, eu comecei a não ter sono, né? Eu tinha muita dificuldade para dormir e quando eu pegava no sono eu acordava no meio da noite. Então veja só, comecei a ficar irritado, né? Ficar sem paciência com as pessoas, ficar sem paciência com as atividades escolares e às vezes eu era até agressivo, né? Tinha esse comportamento de agressividade. Veja só, muitos colegas, né, de vocês me perguntavam, e aí eu estou deprimido, eu tenho síndrome de pânico, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado. De forma geral, a gente pode dizer o seguinte, não é? Esses sintomas são sintomas normais para um período que é anormal. É o período que é anormal, porque é um período de incertezas, é um período aonde todas as nossas seguranças elas foram destruídas, né? Todas as nossas perspectivas de que a vida iria continuar, ela ficou em suspenso, né? Porque a gente não sabia mais o que ia acontecer diante da pandemia e dos seus aspectos ameaçadores. Então veja, de forma geral, era normal, ainda é normal, né, hoje menos, certo? A gente ter esses sintomas ou esses comportamentos, tá bom? Você não está ficando doido, né? Muitos alunos perguntavam, eu estou ficando doido, não aguento mais, eu quero desistir, certo? Então, essa é uma reação, que é uma reação esperada para o momento que é totalmente anormal. Né? É um momento que tende sim a tirar você da sua estabilidade emocional. Agora veja só, claro, né? Algumas pessoas realmente ficaram mais afetadas do que outras. Lembra do que eu falei lá no começo? Né? Da questão da vulnerabilidade, certo? E cada um tem uma vulnerabilidade, né? Por conta da sua história de vida, certo? Por conta das condições de suporte que podem ser oferecidas ou que não são oferecidas em momentos de angústia, certo? Algumas pessoas realmente adoeceram, né? Tem colegas de vocês que entrou num processo que não conseguia fazer absolutamente nada, né? Por quê? Aí eles relatavam, eu não consigo me concentrar, eu não consigo, eu começo a ler um texto e de repente eu não sei o que eu estou lendo, né? Eu não consigo ficar parado para poder me dedicar, para poder fazer a atividade que o professor manda, né? Ok? Então assim, teve esse tipo de perturbação também. Mas vamos pensar assim, e essa é uma notícia boa e é uma notícia que eu queria que você se avaliasse. Ter esses sintomas, não é uma condição normal para um período que é anormal, tá bom? Mas é claro que algumas pessoas, por conta da vulnerabilidade, não é? Da vulnerabilidade, elas caíram mais, não é? Ou demoraram mais para se levantar, né, diante da crise, tá bom?
Tá, e aí a gente vai ter duas coisas diferentes. O segundo grupo, né, que é um grupo menor, realmente ele necessita de um acompanhamento, de uma avaliação mais especializada, tá bom? E aí é legal que se você tá, né, sentiu isso e continua sentindo isso, tá te deixando disfuncional, que você procure a unidade básica de saúde, porque você precisa passar por uma avaliação médica, né? Uma avaliação médica para saber o porquê, tá bom? Ok? Mas a grande maioria conseguiu. Mas assim, o fato de ter conseguido não quer dizer que não tenha sofrido, que não tenha se angustiado, não é? Que não tenha se preocupado, tá bom? Todos nós estamos, de certa forma, magoados, né? Estamos com cicatrizes, alguns mais do que outros, tá bom, meus amigos? Ok? Então veja só, você ainda, né, vive um sofrimento intenso, insuportável, que te mobiliza, que paralisou a sua vida, não é? Então tá na hora, né, já está passando da hora, né, na verdade, de você procurar ajuda, tá bom? E aí é importante, né, que você tenha suporte, esse suporte familiar ou esse suporte social, né? Que às vezes quando a nossa família não pode dar esse suporte, você tem um vizinho, você tem um amigo, na verdade. Às vezes a escola entra nesse processo para poder proporcionar esse suporte, na verdade. Então é hora da gente cuidar da saúde mental, tá bom? Veja, a gente, como eu falei para você, a gente já está começando a respirar um ar mais tranquilidade, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, esquecer, né, de que ainda a gente está dentro, né, vivendo a pandemia, apesar dela ter recuado um pouquinho, né, devido às ações governamentais, né, relacionadas à saúde. Uma outra coisa que é legal não sentido legal, né, que é importante a gente falar é que muitos de nós, né, muitos perderam pessoas significativas, sejam familiares, não é? Sejam amigos próximos, sejam vizinhos e às vezes até pessoas da própria escola. Existe, não é, uma palavra que com certeza você deve ter ouvido muito ultimamente, é essa questão do luto, não é verdade? A questão do luto. Bom, nós todos, de uma certa maneira, né, estamos enlutados, porque veja só, o luto, ele não é só pela morte de alguém, né, de alguém querido. O luto é também, certo? Quando a gente perde ou a gente rompe um vínculo que é significativo com uma situação, por exemplo, né? Ou algo que não necessariamente é uma pessoa ou um animal, tá bom? A gente vive lutos por animais também, né? Os nossos animaizinhos quando morrem, a gente sente tanto quanto se morresse uma pessoa. Isso é luto de fato, né? É luto, tá bom? Mas veja, uma das questões vividas, né, além do luto das pessoas, é o luto gerado pelo distanciamento social e principalmente da escola, né? Muitos alunos relataram, eu quero ir para a escola, né? Eu estou sentindo falta da escola. E quando ele fala isso, ele está sentindo falta da estrutura física, claro, que a escola oferece, né? Ele está sentindo falta das relações que essa escola, né, proporcionava, e a gente sabe que a gente tem coleguinhas, né, que para eles a escola acaba cumprindo, né, sendo referência de afeto positivo para ele. Por quê? Porque às vezes a gente tem famílias que não são tão afetivas, né? Famílias que não são tão cuidadoras com a gente, tá bom? Infelizmente, isso acontece bastante, né? Por várias questões. Mas aí a escola e o luto vivido
pela impossibilidade de estar na escola, foi sentido e foi muito impactante, né, além das outras questões, para todos nós, inclusive para professores. Né? Você imagina aí, né, os professores, e reconheçam isso também, né, porque quando você sente falta de estar no local, é porque você se sente bem lá. Né? Eu posso até passar muito tempo reclamando, é muito trabalho, é muita cobrança, assim, mas no fundo, a gente entende aquilo como um cuidado, né? Um cuidado que os nossos professores e professoras e gestores têm com cada um de nós, tá bom, meninos? Então veja, né? Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu queria dizer o seguinte: existe uma forma da gente viver melhor esse segundo semestre? Existe, né? Existe e é possível, tá bom? É possível porque eu preciso me conhecer, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, né? Eu sei das minhas fortalezas, das minhas forças, eu posso de repente olhar para as minhas fraquezas e dizer e decidir enfrentá-las, não é? E decidir que elas não vão me paralisar, elas não vão destruir o meu sonho, não é? Elas não vão me sabotar, não é verdade? Às vezes as nossas fraquezas, os nossos medos, eles são altamente nos torna autossabotadores. Aí de novo, né? Por conta do medo, certo? Eu me recuo, não é verdade? E aí às vezes esse medo nem é tão real assim. A primeira coisa, quando você sentir, né, essa instabilidade gerada pelo medo ou pela uma preocupação, faça perguntas racionais sobre esse medo, né, sobre essa preocupação. Isso realmente pode acontecer? Não é? Isso realmente é uma possibilidade? Não é verdade? Porque, olha só, a gente ainda teve uma moléstia da peste chamada fake news, né? Olha só, gente, fake news. Numa situação de todo mundo estava desestabilizado emocionalmente, ainda vinha, né, notícias ruins, notícias catastróficas, né, que você ficava confuso. E aí a orientação que a gente dava nesses momentos, e continua dando, escolha apenas uma fonte para poder você se informar sobre a crise provocada pelo Covid-19, certo? E principalmente que ela seja confiável. Existe essa fonte confiável? Existe. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, tá bom? Porque aí você vai, né, ter uma certeza relativa de que as informações que estão chegando para você são seguras, e aí você vai ficar informado, e isso vai te dar uma certa estabilidade, né, sobre o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, tá bem? Outra coisa que a gente pode pensar, né, crie uma rotina. Muitos de vocês já fizeram isso e se deram muito bem. O que é criar uma rotina? A rotina, ela é necessária porque ela nos dá estabilidade mental, certo? Porque, por exemplo, o seu cérebro, né, ele programa você para fazer várias coisas durante o dia, porque é o que você faz. Então ele já está acostumado e já coloca isso no automático. Então o que acontece? Na hora que o mundo gira diferente, o teu cérebro já fica desorganizado e ele vai precisar de um tempo para poder se reorganizar. Então quando você planeja o seu dia, né, e você pode fazer isso à noite, para o dia seguinte, ele sente que você está no controle de novo, tá bom? E aí ele te dá essa estabilidade mental. Outra coisa, cria a rotina, né? Já falei. Segundo, essa rotina ela deve incluir, por exemplo, você mexer com o corpo, né? Uma atividade física, que pode ser dança, que tem que ser prazerosa para você, não é? Porque se trouxer sofrimento, a gente vai ter um resultado inverso, tá bom? Volte a se reconectar com os amigos, tá bom? Mesmo que seja de modo virtual. Utilize, não é? Utilize a sua energia para de repente se dedicar a uma causa que seja mais coletiva, não é? E aí no seu entorno, ou cuidar daquele amigo que está em maior dificuldade. Veja só, meninos, uma questão que a pandemia trouxe é da desigualdade social. Não é? Com certeza
Você deve conhecer um coleguinha, uma coleguinha que chegou para você e disse, olha, eu vou ter que abandonar os estudos porque eu vou precisar trabalhar porque meus pais ficaram desempregados, né? Ou meu tio que sustentava a casa ficou desempregado, né? Ou minha avó que não vai dar conta só com a aposentadoria dela, né? Ou então, as coisas lá em casa estão muito difíceis porque meu pai perdeu o emprego e a gente está passando uma necessidade muito séria. Então a gente sabe que, por exemplo, nessas condições é muito difícil a gente se manter estável, né? Emocionalmente e fisicamente. Emocionalmente e fisicamente. Entendeu? Ok? Uma outra coisa. Quando você, né, oferece ajuda às pessoas que estão mais necessitadas, esse bem que você dá para o outro, né, ele se reverte para você. Olha que legal, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Se a gente quiser, né, resistir enquanto raça humana, né, enquanto humano, tá bom? A gente vai ter que ser muito mais solidário. Vai ter que ser muito mais solidário. As nossas relações, né? As nossas relações, a nossa relação com o mundo e com os outros, ela vai ter que mudar, né? Ela vai ter que mudar. E aí veja, tá? Leve em consideração o seguinte: apenas 80, né, 90% às vezes, né, das suas preocupações, elas não acontecem. Elas só são preocupações. Então, relaxe mais, né? Investigue para saber se aquela preocupação realmente tem fundamento. Se questione, pergunte, tá bom? Certo? Então, seja menos preocupado, né? Tente ser mais leve na medida do possível, porque a gente sabe que cada um de vocês tem uma realidade, né? Uma realidade social, uma realidade familiar, não é? Alguns têm mais suporte do que outros, outros não têm de jeito nenhum, não é verdade? E a gente às vezes ainda tem, não é, um contexto de violência muito grande nos bairros que a gente vive. Isso também nos afeta, tá bom? Para encerrar, olha só, eu queria que você, e são os 3 S's, que você priorizasse, né, a partir de agora, tá bom? Que você desse ênfase a esses 3 S's, né? São os 3 S's do novo normal. Primeiro S, saúde. Continue sim, né, se dedicando a conservar a sua saúde e contribuindo para que o outro, né, também seja saudável, tá bom? Segundo S, segurança. Vamos sim adotar as medidas protetivas e preventivas, né, que estão aí e que são indicadas pelo Ministério da Saúde, né? Ok? Uso de máscara, a rotina do álcool em gel, de lavar as mãos, do distanciamento social, não é? De evitar transitar sem necessidade nos espaços públicos, tá bom? Segundo S. Terceiro S, que eu acho mais importante, que é a solidariedade. Nesse tempo, né, tão confuso e tão adverso, a gente precisa criar esse sentimento de proximidade. Ser solidário vai ser fundamental para que a gente consiga colocar, né, em curso essa proposta de um novo normal, né, de um novo normal. Fica imaginando, por exemplo, você voltar e aí você está na escola, vê um aluno sem máscara, e aí você chegar e dizer, olha, colega, coloca a máscara, né? Colega, tu chegou e não fez a higienização das mãos, por exemplo, não é verdade? Então tenta não se aglomerar, porque isso é solidariedade, né? A solidariedade, ela vai servir de cuidado para o outro, não é? E ela vai se reverter para você também, porque, não é, você está no social, nesse convívio social, tá bom? Então olha só, que a sua preocupação seja com saúde, segurança e solidariedade. Saúde, porque
é importantíssimo, não é? A segurança, porque para garantir a nossa saúde e a dos outros, e principalmente solidariedade, que é o que nos torna humanos. Certo? Desejo a todos um segundo semestre menos tumultuado, e ele vai ser, tá? Ele vai ser. Desejo a todos também mais serenidade, não é verdade? Desejo que você procure ajuda se você está em processo de sofrimento psíquico intenso, insuportável, tá bom? Desejo que a sua família tenha se transformado nesse processo, né? A gente sabe, por exemplo, que nós temos, né, na nossa casa, a gente convive com, né, nossos familiares, né, nosso pai às vezes, a nossa mãe às vezes, nosso irmão às vezes, né, nosso primo, né? As famílias estão muito diversificadas, que abusam do álcool, né? Que abusam de substâncias psicoativas que são ilegais. Então tudo isso, né, te traz uma perturbação, né? Tudo isso mexe com você. E você precisa de paz para crescer, de paz para se desenvolver, né? De paz para poder planejar, né, o seu futuro e de viver com qualidade. Então, por mais que isso seja difícil, tá? Acredite que a gente vai conseguir, né? Acredite que a gente vai conseguir. Contem com os seus professores, os seus gestores, porque eles têm uma dedicação genuína, né? E uma preocupação verdadeira com cada um de vocês. Eles são suporte, sim, não é? Quando essa família falha, não é? Mas o seu suporte, ele tem que ser essa família, não é? Contem com a ajuda de amigos. Se você está sentindo alguma dor, algum sofrimento, compartilhe isso com quem você tem confiança, tá bem? Sigamos em frente, com força, que vocês voltem energizados, que vocês voltem, né, apesar de machucados, apesar de marcados por esse tempo tão confuso, né, que vocês consigam superar as dificuldades, principalmente as dificuldades emocionais, mas também as dificuldades financeiras e sociais, né, que são sérias, bastante sérias, que você continue acreditando no futuro para você e para o seu colega, e que você continue lutando por isso, tá bem? Se precisar de ajuda, estou à disposição. Um beijo, né, e um abraço bem apertado, fé e força. Tudo de bom e parabéns mais uma vez a todos, né, e aos nossos professores e gestores. Tá joia? Tamo junto e com certeza a gente vai vencer. Um abraço. Tchau.